Olá, bem-vindos, espero que estejam bem. Nesse vídeo de programação para resolução de problemas, eu vou mostrar as matrizes, os tipos estruturados homogêneos. Vamos ver do que se trata isso. Já falamos de vetores, né? Já falamos de vetores e vimos que ele serve quando a gente precisa armazenar um conjunto de valores, não só um, mas um conjunto de valores de um mesmo tipo. Por isso que é homogêneos, tá? Todos os valores que eu guardo num vetor, uma vez que eu declaro o tipo dele, todos precisam ser daquele mesmo tipo, tá certo? Exemplo, né? As próprias strings no C, quando eu quero representar o nome de alguém, por exemplo, eu já preciso de um vetor, certo? Porque o tipo char, ele apenas me deixa guardar um caractere, né? Meu nome, Ivan, tem 4 caracteres, eu preciso de um vetor de char para guardar ele, certo? Então, eu tenho aqui um vetor de 6 posições, olha só, em qual eu estou ocupando as 4 primeiras, respectivamente com os caracteres I, V, A, N, certo? E a forma de acessar essas posições é por meio dos índices. Cada posição tem um índice, um valor inteiro, que permite acessar aquela posição, que começa em 0, certo? Nenhuma novidade até aqui, já vimos isso, né? Muito bem. Mas e se eu quiser, se eu precisar armazenar vários nomes, não só um, mas vários nomes, todos os participantes aqui da disciplina, como eu faço para guardar isso? Eu poderia declarar vários vetores, tá? Então vou declarar 30 vetores, todos eles aí com as posições que possam guardar os nomes, tá? Mas essa quantidade está pré-determinado, às vezes vai ter uma pessoa a mais ou a menos, se alguém faltar. Como eu posso otimizar isso, né? Eu posso usar vetores bidimensionais, arrays bidimensionais, que é o mesmo que matrizes, duas dimensões. Então, uma dimensão é a gente tem uma linha, né? Duas dimensões, a gente já está falando de uma área, uma tabela. As matrizes que a gente usa na programação são idênticas às da matemática. Na matemática a gente costumava trabalhar mais com valores, né? Mas aqui pode ser valores ou caracteres, mas é a mesma ideia. Uma tabela, certo? Uma tabela que pode ser acessada por linhas e colunas. Eu posso ver ela como uma coleção de linhas, certo? Na primeira linha eu tenho escrito o quê? Ivan, a sequência de caracteres IVAN, certo? Estão ocupadas as primeiras 4 células da primeira linha. Eu me coloquei junto com celebridades aqui da computação, se vocês viram, né? Tem o Bill na segunda linha, tem o Sr. Steve na terceira linha, e na quarta linha tem a Ada Lovelace, né? Então tá. Então vocês já devem ter percebido que eu vou ter agora índices para acessar as linhas e também para acessar as colunas, tá certo? Sempre eu vou manter esse padrão de cor aqui, desse laranja escuro para as linhas e desse violeta para as colunas. Então, se eu quiser acessar qualquer posição, o E do Steve aqui, o E final do Steve, qual o endereço para eu acessar essa posição? Linha 2, coluna 4. Eu acesso essa célula, certo? Então, qualquer posição pode ser acessada por meio desses índices. É como se fosse um plano cartesiano, né, que a gente consegue acessar graças aos valores de x e y qualquer posição. Muito bem. Como eu declaro na linguagem C? Como eu declaro matrizes na linguagem C? Bem parecida com a declaração de um vetor. O tipo de dado, nome da nossa variável. E aí, em vez de ter entre os colchetes, eu continuo usando os colchetes, né? Só que agora são 2 pares de colchetes. O primeiro vai me dar a dimensão da linha, a quantidade de linhas, e o segundo vai me dar a dimensão da quantidade de colunas. Então esse exemplo aqui é adequado para guardar os nomes que estão ali no slide anterior, né? Uma matriz de 4 linhas por 6 colunas de char. Em cada linha eu tenho 6 células, é isso que está me dizendo. Isso significa que eu posso guardar 4 nomes, por exemplo, de cada um com até 6 caracteres, ok? Qual o total de espaços de caracteres que eu tenho aqui? 6 vezes 4, 24. Um vetor de inteiros, se eu precisar guardar números inteiros, int, x é o nome do meu vetor, né? 10 linhas por 10 colunas, exemplo, né? De float também posso? Posso. O nome é y, que eu dei aqui. 5 linhas por 20 colunas de float, certo? Eu posso inicializar na declaração também, que nem eu fazer com os vetores, colocar entre chaves,
direto os valores que devem ser guardados ali dentro, tá certo? Numa linha só eu consigo inicializar todos os valores, por exemplo, né? Isso é útil quando a gente tem valores fixos, né? Na maioria das vezes não, acaba não sendo útil. O usuário tem que informar, ou então eles vêm de um outro lugar, né? Mas tá, quando eles forem fixados, a gente pode inicializar as matrizes da mesma forma. Só vai ter mais um parzinho de chaves aqui, ó, certo? Tá vendo que eu coloquei nas cores laranja e violeta de acordo, né? Para saber que esse primeiro conjunto de valores, eles vão para a primeira linha, porque essa aqui é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, né? Então, vou ter 3 valores, olha só, na primeira linha, 3 valores na segunda linha, certo? Sempre nessa ordem, ok? Eu até posso, e aqui eu coloquei só para caso, às vezes vocês vão encontrar um exemplo desse no livro, na internet, que foi omitido aqui um dos parâmetros de tamanho aqui. Né? O compilador do C consegue descobrir que, como está fixo aqui do lado, a quantidade de valores que eu estou passando, né? Ele sabe que tem que ter 2 linhas aqui também. Certo? As colunas não dá para omitir, daí ele não consegue, ele vai dar erro. Né? Mas as linhas ele até consegue saber que são 2, ó, porque eu tenho um par, outro par, né? Tudo bem, conseguiria descobrir a quantidade de colunas também, mas a linguagem não consegue, ok? Muito bem. Como eu acesso essas posições? Pelos índices, só que agora eu tenho 2 índices. Sempre eu tenho que ter 2 índices para acessar uma matriz. Sempre vou ter 2 valores. Um no primeiro colchete, no primeiro par de colchete, e outro no segundo par de colchete, certo? Um para identificar a linha e outro para identificar a coluna. Mesmo que seja de forma fixa. Então, por exemplo, agora em vez de ter um vetor de notas, eu tenho uma matriz de notas, certo? 4 notas, cada aluno pode ter 30 alunos, certo? Cada aluno com 4 notas, ok? Então, uma matriz declarada do tipo float de 30 por 4. Quantas posições cabem aqui? 30 vezes 4, 120. Então, cuidado que matrizes fazem a gente gastar bastante memória do computador, né? Bem rápido a gente consegue gastar bastante memória porque logo fica uma área muito grande de memória. Mas tá, posição 0, 0 da minha matriz recebe 10. O que eu estou fazendo? Na linha 0, coluna 1, estou guardando o valor 10. Ou seja, então, cada linha, por exemplo, vai ser um aluno, então a primeira nota do meu primeiro aluno vai ser 10. A segunda nota, ainda do meu primeiro aluno, ó, eu variei só a coluna, recebe 8.2. A terceira nota, ainda do meu primeiro aluno, recebe 7.5. E a quarta nota, ainda do meu primeiro aluno, recebe 9.9. Se eu quisesse guardar notas para o segundo aluno, aí esse primeiro número que aqui está 0, esse índice aqui, iria para 1, que é o índice da segunda linha, certo? Os índices começam em 0 em C sempre. Perfeito? Muito cuidado com isso. Então, como eles começam em 0, tem que sempre se lembrar que a última posição ela já não é válida, certo? Já que esse meu vetor começa em zeros, a nota da posição 0 e alguma coisa aqui existe, mas a da posição 30 não existe, vai só até o 29, do 0 ao 29. Mesma coisa com as colunas, elas vão do 0 ao 3, a posição 4 já não existe, certo? Então, se eu tentar acessar notas da posição 0, 4, vai me dar erro, por quê? A linha 0 existe, mas a coluna 4 não existe. Vai só até o 3, né? 0, 1, 2, 3. Fechou as 4, ok? Da mesma forma, notas da posição 30 e 1 não existe. Por quê? Pois a linha 30 já está fora do meu índice válido que vai só até 29, do 0 ao 29, né? A coluna 1 até existe, mas tá, já me leva a erro por conta disso, certo? Cuidado para os limites das matrizes sempre, ok? Seria prático fazer esse acesso dessa forma, preencher todas as 4 notas dos 30 alunos com uma linha abaixo da outra? Não, né? A maioria das vezes a gente faz isso num laço de repetição e com uma só linha ou 2 a gente faz todo o acesso que a gente precisa, mandando aquele código se repetir, certo? Com as matrizes, então isso fica ainda mais evidente. Posso acessar a matriz com laço de repetição? Posso usar um for? Sim, for é ideal para percorrer matrizes, assim como é para percorrer vetores, né? Mas o detalhe é que agora eu vou ter 2 for, um dentro do outro, um para percorrer as linhas e o outro para percorrer as colunas, tá certo? Se eu vou precisar de 2 for, ao mesmo tempo, vou precisar de 2 variáveis de controle. Então aqui eu estou apresentando um exemplo já com o i e o j.
Olha só, as duas variáveis de controle, um para cada for, certo? Não posso misturar as variáveis de controle, cuidado com isso. Meu primeiro for, em laranja escuro aqui, vai me percorrer as linhas. Desse exemplo anterior das notas, tá? Vai de i valendo 0, então, primeira posição, primeira linha válida, enquanto i for menor do que 30, incremento i, certo? Comentado aqui que esse laço vai avançando as linhas. Dentro desse laço, dentro desse for, vai um segundo for. Observa que ele está aqui dentro, porque as chaves fecharam aqui. Dentro dele, inclusive com indentação certinha, tem esse outro for aqui em cor violeta, que eu vou percorrer as colunas. Esse outro for não pode ser com a mesma variável de controle i, tem que ser uma outra. Eu botei j, eu gosto de usar i, j, né? Que vão em sequência aí. Poderia ser xy, poderia ser a e b, mas não pode ser a mesma. Ok? Não pode ser a mesma. Esse segundo for vai percorrer as colunas, vai só até 4 então. Então, para cada linha, para cada uma das 30 linhas da minha matriz, eu vou percorrer as 4 colunas, certo? Então, o código que tiver aqui dentro desse segundo for vai ser repetido quantas vezes? 30 vezes 4. Ele vai se repetir 120 vezes esse printf aqui, certo? O que está certo? Sim, porque são 120 posições, né? Justamente eu quero imprimir todas as notas aqui. Então, ele vai imprimir, ele vai dar um printf, ó. %.2 float, né? De notas da posição i, j. Observa como eu uso aqui as minhas variáveis de controle dos laços de repetição, justamente como índices da minha matriz. Por isso que eu disse que o for é o ideal, né? Ele já vai incrementando a minha variável de repetição e eu já uso ela aqui dentro para acessar o índice correto, né? I para as linhas e j para as colunas, se usar essa estrutura dessa forma aqui. Certo? Ainda botei um /t aqui, que é uma tabulação, né? Só para ficar um valor do lado do outro, né? Bonitinho. Poderia ser um espaço também. E esse outro printf aqui, ele vai ser repetido quantas vezes? Vai ser repetido 30 vezes. Por quê? Porque ele está fora desse for roxinho aqui, está apenas dentro desse for laranja. Significa que ele vai ser repetido tantas vezes quanto esse for mais externo se repetir, que é apenas 30. Para que eu estou usando esse printf/n? Para quebrar a linha ali, quando vocês executarem o código, vai ver que aí ele imprime todas as 4 notas, quebra a linha e imprime todas as outras 4 da linha seguinte, assim por diante. Perfeito? Tá em vermelho aqui, para não esquecer. Nunca confundir as variáveis de controle. Se vocês colocarem o i aqui nesse segundo laço de repetição, vamos ter um problema muito sério que um vai confundir a repetição do outro, certo? Vai produzir um resultado totalmente inesperado para o programa de vocês. Muita atenção nisso. Então vamos agora fazer uns exercícios. Esse 12.1 é para fazer um programa que peça 4 notas, né, de X alunos. Então a quantidade de alunos é desconhecida. Vou pedir primeiro, quantos alunos são? X. Armazene eles em uma matriz, certo? E depois percorra a matriz imprimindo, faltou colocar aqui, as notas finais de cada aluno. Um por linha, certo? Um aluno por linha. Só quero as notas finais, não quero todas. Considerando as regras da nossa disciplina aqui. Vou dar uma média geral das 4 notas. Uma dos exercícios, uma da prova 1, da prova 2 e do trabalho, ok? Muito bem. 12.2 é para fazer um programa que recebe como entrada um vetor contendo 18 elementos. Um vetor, certo? Não é uma matriz. Mas a gente vai fazer a transposição do vetor em uma matriz. Por quê? É para distribuir esses valores em uma matriz de 3 linhas por 6 colunas. 3 vezes 6 igual a 18, né? Então caberão todos aqui. Ao final mostra a matriz gerada. Pode usar a estrutura de imprimir que a gente viu agora há pouco. Tá? Exemplo do que ele tem que fazer. Aqui tem um vetor de valores, certo? Inteiros, de 18 elementos. E o que tem que fazer é isso aqui. Olha só. Pega os 6 primeiros, coloca na primeira linha da matriz. Pega os outros 6 na segunda linha da matriz. Os outros 6 na terceira linha da matriz. Ok? E imprime. 12.3. Criar um programa para calcular a matriz transposta de uma matriz fornecida pelo utilizador. O usuário informa uma matriz e aí vocês imprimem a matriz transposta. O que é isso mesmo? Matriz transposta. Vimos isso lá no fundamental e no médio, né? Com o professor de matemática de vocês. Certamente vocês viram. Uma matriz assim, a transposta dela fica assim. Ou seja, o que eram linhas viram colunas, o que eram colunas viram linhas. Tá certo? Então,
Observa que antes eu tinha 3 linhas, agora eu vou ter 3 colunas. Antes eu tinha 2 colunas, agora eu vou ter... antes eu tinha 2 colunas, agora eu vou ter 3 colunas, certo? A quantidade de colunas vira a quantidade de linhas, a quantidade de linhas vira a quantidade de colunas. E os valores seguem dessa forma. Então, esses valores aqui estavam na minha primeira coluna, agora eles vão estar na minha primeira linha, certo? E vice-versa. Tranquilo? Vamos pensar na lógica que a gente tem que fazer isso. Como vamos usar nossos fors para fazer isso? 12.4. Fazer um programa que calcula a soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz. Exemplo da diagonal principal de uma matriz. Essa é a matriz, uma matriz 3×3. E a diagonal principal são esses valores aqui, ó, 1, 5, 9. Somando isso aí, dá 15, né? É isso que o programa tem que fazer. Como será que eu vou percorrer? Como eu descubro que, percorrendo a matriz, fazendo aqueles dois fors alinhados um dentro do outro, né? Como observem ele, tá certo? E observem que característica acontece. Imprime o I e o J. E observem que característica acontece toda vez que estamos falando de um elemento da diagonal principal. E o 12.5, mais um desafio aqui. Estou dando uma string para vocês, certo? String nada mais é do que um vetor de char, certo? E também é para pegar esse vetor de char, então, e distribuir ele em uma matriz de 33 por 33, certo? Depois que fizerem isso, vocês vão percorrer essa matriz e imprimir todas as células. Tem zeros e uns aqui só, né? Vou imprimir o 0 e 1? Não. Quando for o caractere 1, na matriz, vocês imprimem o caractere 219. 219 na tabela ASCII 2 estendida é um quadradinho preto que pinta um quadradinho, branco no caso, já que o terminal é preto, né? Que pinta totalmente um quadradinho, ok? Então quando for 1 vocês vão pintar o quadradinho, vai ser isso aqui. Quando for 0 vai deixar ele vazio, então ele vai ficar escuro no console, certo? Não use outros caracteres, não coloca espaço, não coloca mais nada, só coloca isso para imprimir dessa forma. E a cada vez que quebrar uma linha, aí vocês imprimem só o /n. Um /n vocês botam. Toda vez que fechou os 33 de uma linha, coloca um /n ali. Como o exemplo que a gente tinha lá no meu exemplo dos dois fors aqui no PDF, ele está justamente imprimindo um /n, ok? Depois, observa a imagem que gerou no console e descubra o que significa, tá certo? Gerou uma imagem que quer dizer alguma coisa, vamos ver quem consegue identificar o que ela significa, tá bom? Muito bem, é isso, nossa aula de matrizes. Vamos para a parte prática agora, fazer os exercícios, que é muito mais construtivo do que propriamente a teoria. A teoria não é muita coisa, né? É uma estrutura de dados com 2 índices para acessar as posições. Mas vamos ver na prática como isso funciona. Como de costume, eu vou fazer um exercício prático com vocês aqui. Eu vou fazer o 12.1, tá? Lembrando aí o que é o 12.1, né? É esse aqui. Ó. Armazenar as notas da nossa disciplina, certo? Então, vamos lá, vamos programando. Include stdio.h int main peça 4 notas de X alunos, certo? Eu não sei quantos vão ser, mas eu preciso declarar a minha matriz de um certo tamanho que caiba todas essas notas, ok? De que tipo de dado vai ser? As notas podem ter vírgula, né? Notas podem ter. Então vai ter que ser do tipo float. Vou chamar minha matriz de notas, que nem no exemplo, certo? De quantas linhas vai ter? X, né? Vamos colocar aí 100, ok? Vamos ter que imaginar que o usuário não vai digitar um valor maior do que 100, né? Mas, poxa, 100 alunos é uma turminha bem grande. E quantidade de colunas, eu estou mais tranquilo. 4 notas, né? Então, é uma matriz de float de 100 por 4, certo? Mas independente disso, eu vou ter que fazer um laço de repetição, então. Só que eu não vou fazer um laço de repetição de todas essas 100 notas, só daquelas que o usuário quer digitar, certo? Então, eu vou ter que fazer o quê? Pedir para o usuário, certo? Print f. Quantos alunos? Scanf, leio isso, né? E guardo numa variável do tipo inteira, né? Que vai ser meu
X, né? X alunos. Não declarei ainda, né? E comercial X. Eu vou declarar aqui, int X. Tá bom? O que mais que eu vou precisar? Vou precisar percorrer essa matriz, né? Vou precisar, então, as minhas variáveis de controle I e J, certo? Vimos no exemplo lá que já vamos precisar. Elas são do tipo inteiro. Ok. Muito bem. Eu vou, então, agora eu já sei quantos alunos. O meu primeiro for vai ser uma linha da minha matriz para cada aluno, certo? Essa primeira... Eu deixei 100 aqui, não vai ter mais do que 100. Mas vão ser X alunos. Então eu vou fazer um for. Deixa eu subir minha tela aqui para ficar melhor para visualizar. For I valendo 0, enquanto I for menor não do que 100, mas do que X, que é o que o usuário informou. I mais, certo? Ok, dentro desse for, eu vou fazer um outro for. For J valendo 0, enquanto J for menor do que... Agora o J está fixo, né? 4. Eu poderia botar uma constante para não ter esse 4 fixo aqui, mas tá. Depois a gente arruma. Ok? E aqui, printf, informe. Acho que eu não vou botar um printf aqui, vai ficar muito printf aqui. Eu vou botar dentro desse primeiro for só, ou seja, vou dar um printf para cada aluno. Printf, informe, vou botar um /n, vou ser o /n depois. Informe as 4 notas do aluno. E aí eu vou fazer um scanf e ler as 4 notas de uma vez, ok? Daí eu não preciso fazer esse for, né? Ok. Vi agora que eu não preciso fazer esse for porque está fixa a quantidade de notas. Tá, ok. Scanf %f 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 e %f. 4 valores de ponto flutuante. Quais são eles? Notas da posição I, certo? 0. Primeira nota. O I é sempre o índice da linha, né? Ele está sendo controlado pelo meu for, ó. Notas da posição I1. Notas da posição I2. E notas da posição I3, certo? As 4 notas estarão guardadas aqui. Muito bem. Poderia ter feito também o for e ter feito um scanf para ler cada uma das posições. Poderia também, tá? Muito bem. Agora vou usar o meu... aquele meu for aqui. Vou até copiar e colar, olha, de preguiça que eu tô. E vou simplesmente usar aqui no meu código. Ah, mas ficou tudo desconfigurado, né? Não valeu a pena. Copiar do PDF às vezes dá vários problemas, né? Umas quebras de linha errado, mas tá. Vamos arrumar a indentação, ó. Nossa, printf, faltou o quê? Faltou /n aqui. Faltou um monte de coisa. Aqui /t, ele sumiu, né? Pode ser uma casa decimal, só as notas, costumamos trabalhar com uma. Meu primeiro for tá certo? Não vou até 30, vou até x, certo? Meu segundo for tá certo? Só desconfigurou aqui, né? Notas da posição I, J, certo? Isso que eu vou imprimir no meu printf. É um %f com uma casa decimal. Opa, faltou ainda aqui um colchete. E o /n aqui para avançar para o próximo aluno, né? Muito bem. Isso aqui vamos primeiro ver só para ver se ele está guardando as notas certinho, certo? Não é isso que é para fazer no exercício ainda. Quantos alunos? Vou botar 2 só, não quero digitar muita nota, né? Forma as 4 notas dele. 10, 8, 9 e 10. O outro tirou notas mais baixas. 2, 4, 4 e 2. Guardou certo?
imprimiu aqui, né? 10, 8, 9, 10, 2, 4, 4 e 2. Perfeito. Então guardou certinho aqui o meu código de imprimir, que eu copiei e colei depois dos ajustes, funcionou direitinho, né? Tá. Mas não é isso que é para fazer, né? Não é só para imprimir. Eu botei aqui para imprimir, mas tá, vamos ver o que pede aqui. Percorra a matriz. Imprimindo, né? Imprimindo as notas finais de cada aluno, um por linha, considerando a regra de notas para nossa disciplina. Então eu vou ter que fazer a média aqui, ó. O meu primeiro for, tudo bem, vai percorrer todas as linhas da minha matriz, né? Eu vou ter que, então, como é que faz a média mesmo? Soma, né? Soma e divide pela quantidade de elementos. No caso aqui é 4, certo? Então eu vou precisar de uma variável para fazer a minha soma, e ela vai ter que ser de que tipo? Do tipo float, né? Porque as notas são float. Soma. Ok? Declarei lá em cima junto com a matriz. Eu vou fazer bem aqui, ó. Soma. Dentro do meu segundo for. Soma recebe ela mesma. Opa. Ela mesma. Mais notas da posição I e J. Certo? Porque esse meu for está percorrendo as linhas, me dá o índice I, e esse segundo aqui me dá o índice J. Então eu somei aqui. Ao final aqui, printf, a média do aluno, eu vou imprimir aqui o inteiro, aluno 1, 2, 3, etc. Do aluno tal e aí eu imprimo %.1f, float, certo? Qual é o aluno que eu vou imprimir? É o I, é o índice das minhas linhas, certo? E qual é a média? Aqui, né? Eu podia ter calculado separadamente aqui, né? Média, recebe, soma, dividido por 4, né? Esse 4 fixo novamente aqui. Falta então declarar aqui a média. Ok? Muito bem. Aqui vai então média. E tá, vou botar o barra N aqui também. Cometi um erro, tá? Qual erro será que eu cometi? Vamos ver. Quantos alunos? 2. Forme as 4 notas. Primeiro vai ser tudo nota 10, tá? 10, 10, 10, 10. E o segundo aluno? Tirou 5, 5, 5, 5. A média do primeiro aluno é 10, a média do aluno... Primeiro, 2 erros, né? A média do aluno 0, eu imprimi o I. O I é o índice, né? Mas tudo bem, na programação, os vetores começam em 0, mas no mundo real a gente costuma começar em 1, né? Então dizer que o aluno 0 é meio estranho, né? Vamos dizer que o aluno 1, esse aqui vai ser o aluno 2, faz mais sentido no mundo real, né? O mundo da programação é um mundo à parte, que começa no 0, né? Mas a gente começa em 1. Então vamos corrigir isso, só colocar um mais 1, I mais 1 na hora de imprimir, né? Só na hora de imprimir. Mas deu errado o cálculo da média. Como assim média 15, né? O que deu errado aqui? Olha só. Primeiro problema eu vou arrumar aqui. I mais 1. Isso vai ajudar, vai corrigir a parte de aluno 1, aluno 2. O segundo problema. Média. Por que o cálculo deu errado? Olha o que eu fiz com a variável soma. Estou somando ela dentro desse laço mais interno, né? Ok. Não inicializei ela. Certo? Adianta eu inicializar ela aqui em cima? Antes dos 2 laços, não adianta eu inicializar ela aqui. Aqui seria o lugar, se eu quisesse inicializar uma variável, que eu vou somar todas as notas de todos os alunos e fazer uma média geral, por exemplo. Mas não é o caso. É o que eu quero fazer uma média por aluno. Se eu quero fazer uma média por aluno, essa variável precisa ser inicializada aqui, dentro do meu for. Certo? Inicializa aqui para que acumule certo para o próximo aluno. Se não,
O meu primeiro aluno tinha 10, 10, 10, né? Somou tudo, deu 40, dividi por 4, ok, ele ficou com média 10. O segundo aluno eu continuei somando, as notas do primeiro já tinha, né? Então tá mais no final da chamada lá, é ótimo, né? O último lá vai estar com nota 1000, né? Não tá certo matematicamente, né? Inicializando aqui, daí sim. Agora, para cada novo aluno, soma vale 0, e aí eu acumulo aqui dentro desse meu segundo laço somente as notas daquele aluno específico, né? Ao final, divide aqui, a média não precisa inicializar, não, ela vai ser sempre atribuída aqui, certo? Vai receber soma dividido por 4. Vamos testar agora. Quantos alunos? 2. As notas do primeiro aluno, 10, 10, 10 e 10. As notas do segundo aluno. Vamos botar notinhas melhores agora para ele aqui. Vou botar 10, 10, 8 e 8. A média do aluno 1 é 10, não poderia ser diferente, né? A do segundo aluno é 9, certo? Vamos somar aí, ver se dá certo, mas eu acredito que sim, né? Certinho, né? É 9 a média do segundo aluno. Ele ficou duas um pouco abaixo aqui, mas duas acima, ficou na média 9, né? Então tá bom. Ok, então, esse exercício cumprimos tudo o que precisava fazer nesse, certo? Nos próximos eu deixo aí para vocês fazerem. Desejo a todos aí um bom final de semana, bons estudos e até mais.